Meus irmãos, a paz do Senhor mais uma vez. Olha eu aqui de novo, né, para a glória de Deus, presbítero Paulo. Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. A gente trabalha já com essa live dos Bereanos, né, a qual hoje a gente vai fazer mais uma, para a glória de nosso Deus. Live essa que tem contribuído e muito para o reino. Eu tenho certeza que está sendo registrado no céu, porque o nosso alvo aqui não é para aparecer, né? O nosso alvo aqui é para edificar vocês e também concernente a isso ser edificados. Hoje a gente vai trabalhar numa live muito interessante com a temática de teologia bíblica e você é o nosso convidado especial a ficar conosco até o final, tá bom? Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para você não perder nada. Todos os dias a gente posta, de vez, todos os dias não, né? Quase todos os dias a gente posta aqui um conteúdo para a nossa edificação, tá bom? Irmãos, quem está chegando aí pode me dar a paz do Senhor para me conhecer, pode dar a paz do Senhor. Curta já essa live, né? Para que o YouTube recomende para outras pessoas, para que o YouTube entenda que é relevante de fato. E quando os irmãos quiserem participar, é só comentar aí que eu vou estar expondo o seu comentário, tá bom? Quem está conosco aí pode nos dar a paz do Senhor. Já quero chamar os dois convidados aqui, amigo meu. Um é amigo recente, mas já gostei muito dele, e o outro já de longa data. Para quem não entende o que é Live dos Bereanos, é baseado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11, né, que vai tratar sobre os bereanos, a qual eles amavam a estudar, né, antes do apóstolo Paulo começar a expor as escrituras, ele já estava com a palavra preparados, e quando ele expôs a palavra de Deus, eles também estavam conferindo se de fato o que o apóstolo estava pregando coincidia com as escrituras, né? Então nós somos bereanos por causa disso, que a gente ama a palavra de Deus, ama examinar as escrituras, tá bom? Vamos começar, já convidar os irmãos aqui. Dia 20, tá, irmãos? Enquanto eu convido os irmãos aqui, dia 20 vai ter uma outra live com dois grandes homens de Deus, para a glória de Deus. Meu querido professor Marcos, mais uma vez, a paz do Senhor, seja bem-vindo na live dos Bereanos. Amém, meu amado. Deus abençoe sua vida. Obrigado pelo convite. É uma grande satisfação estar aqui com o irmão e com o irmão Fábio Rodrigues. Que Deus o abençoe. Amém, glória a Deus. Já apresenta o seu canal, meu irmão, fica à vontade. Se o senhor quiser falar a sua formação, também fica à vontade. Tá na Bem, liberdade. obrigado, grato. Eu sou professor, professor por formação, vocação e profissão. Sou formado em letras, português e inglês. Sou especialista em literatura, pós-graduado nessa área, na área de ensino de idiomas. Também tenho algumas outras pós-graduações, sou pós-graduado também em teologia, amo muito a parte teológica e também estou me informando agora, terminando uma especialização, pós-graduação em neuropsicologia, é outra área que eu gosto muito. E, sobretudo, somos cristãos, né? Títulos são importantes, mas o maior título da vida cristã é ser cristão. A maior função que possamos ter e profissão em si seria embaixador de Cristo. Eu tenho um canal, vamos ver, que é um canal praticamente de cunho de estudos bíblicos, né? É o Vamos Ver Prof. Marcos, e é apologética, é teologia, é estudo bíblico. Enfim, os irmãos já conhecem e fico grato aqui em estar mais uma vez enfatizando esse canal. Quem não foi inscrito e quiser estudar a palavra do Senhor, já vou logo dizendo que não é um canal de pessoas preguiçosas, mas é um canal de pessoas que têm amor à palavra de Deus, né? Os bereanos de verdade, que têm a Bíblia na mão, que estuda, que senta, né, numa cadeira, pega lápis, pega caneta, pega caderno, pega a Bíblia e vai estudar e vai ver o que eu estou falando, vai analisar o que eu estou falando é bíblico ou não, se é especulação, se é de fato teologicamente correto ou não. Então é um canal de quem gosta de estudar a palavra, não é de resuminho. Então se você gosta de resuminho, nem vá para ele, porque você não vai gostar. Amém? Amém, glória a Deus. Como o canal aqui é meu, professor Marcos, eu quero que o senhor fale também do seu outro canal de inglês. Pode ficar à vontade, meu irmão. Tem muitas pessoas que Obrigado. talvez não interessem. Ótimo, obrigado. Quem gostar de inglês, eu tenho um canal aí na internet que é chamado Forever English by Marcos, Inglês para Sempre.
pelo professor Marcos, onde eu desenvolvo alguns trabalhos, né, de língua inglesa. Eu criei ele justamente para a localidade onde eu ensino, no estado, né, eu sou efetivo do estado, professor efetivo, e eu leciono, uma das matérias é língua inglesa. E lá eu desenvolvo alguns trabalhos nesse canal de orientação. Para quem quiser aprender inglês, quem aprender outros idiomas em si, né, vai usar os métodos que eu utilizo nesse canal. Então, quem quiser aprender inglês, bota lá Forever English by Marcos. Inglês para sempre com o professor Marcos. Muito Glória a obrigado Deus. pela a participação da minha pessoa em incluir no seu canal Língua Inglesa. Thank you. Amém, ó Deus. Amém. Tu és benção. Professor Fábio, fica à vontade também de se apresentar. Se o senhor quiser que algum irmão te siga na rede social, ou eu não lembro se o senhor tem um canal no YouTube, fica à vontade, meu irmão. Por favor. Amém. Eu quero aprender também um pouco de inglês com o nosso professor Marcos. Uma benção. É uma bênção. Depois coloque embaixo para as pessoas seguirem. Será interessante essa mensagem e o trabalho dele. Bom, a minha área acadêmica e profissão, sou professor também. Eu atuo na área de exatas, no caso, administração, contabilidade, recursos humanos, e também sou formado na área teológica. Eu fiz na Servos para Cristo e também na Betel, aqui na região de São Paulo. Sou pós-graduado na área de psicanálise e também de alfabetização, letras e psicopedagogia. E pretendo mais para frente fazer mais 2 pós-graduação e também estou me formando na área do grego, pós-graduação na Escola Spurgeon. É uma área que me simpatiza e gosto muito. E também faço menção das palavras do pastor Marcos. Nós simplesmente somos servos para Cristo, para que possam alcançar outras nações e outras pessoas e aqueles que também não têm nenhuma condição, né, de ter um estudo, porque nós sabemos que o estudo hoje é muito caro para algumas pessoas, e também faço essa parte social. Glória a Deus. E é isso. Louvado a Deus. Amém. Ainda só não tem nenhum canal no YouTube, né? Não, eu estou me instigando, depois eu vou ver, estou conhecendo o professor Marcos, e ele trabalha com história. A gente, mais para frente, vamos conversar direitinho, ver se a gente pode lançar para as pessoas, porque isso até agora não vi nenhum canal, só vi um só, mas tinha que pagar, sobre os pais da igreja. As pessoas não entendem o que é o cristianismo no primeiro, segundo século, para que depois as pessoas entendendo quem são os pais apostólicos e etc., as pessoas têm a mais familiaridade em relação ao conteúdo de Paulo, ao conteúdo de João e também dos evangelhos. Amém. Irmãos, tá aí o link do nosso querido professor Marcos, tá? Ele, além do professor canal Vamos Ver, além do canal Vamos Ver, ele também tem esse canal de inglês. Agora, sem muitas delongas, irmãos, para a gente entrar aqui no assunto, vamos trabalhar hoje, como eu disse, né, sobre teologia bíblica. É uma das teologias, uma das partes que eu mais amo também, porque é lógico que tem a ver com a Bíblia. Mas, professor Marcos, já de introdução, eu quero que o senhor já apresente para o pessoal o que é a teologia bíblica, só para o pessoal entender, por favor, e quais são as diferenças, as divisões da teologia. Amém, meu amado. A teologia bíblica em si, ela vai trabalhar o conceito de interpretação. Teologia sistemática é uma coisa, você quer dizer, os tipos de teologia, né? A teologia bíblica, ela vai centralizar na compreensão das temáticas, a questão histórica, parecida com a teologia histórica. A teologia histórica vai trabalhar o desenvolvimento das doutrinas diante dos séculos. A teologia bíblica vai trabalhar com várias temáticas de interpretação, de exploração. Já a teologia que talvez você perguntou sobre divisão, que eu acredito que seja a teologia sistemática, né?
A divisão em si, de forma tradicional, ela divide em caixinhas ou gavetas, né? Tipo, bibliologia, né? Concentra-se no estudo da Bíblia como um todo, livro por livro, examinando a progressividade da revelação divina, a inspiração, a autoridade, a inerrância, a infabilidade das escrituras, bem como a interpretação e hermenêutica bíblica. Então, dentro da teologia sistemática, uma das primeiras que se estuda é a bibliologia. Depois que você estuda a bibliologia, você vai para a teontologia, que é o estudo sobre Deus, né? Aí vai examinar a natureza divina, a natureza de Deus, a sua existência, os atributos divinos, vai entrar na trindade, entre outros elementos. Depois, em terceiro ponto, entra a angelologia, que é o estudo dos anjos, que vai examinar a natureza, a hierarquia, as funções e a atividade dos anjos, incluindo também os anjos caídos. Depois a gente entra na demonologia, em quarta posição, que lida com o estudo dos demônios, analisa milimetricamente a natureza, a origem, as atividades, as influências dos demônios nesse plano, bem como também a batalha espiritual que nós estamos vivenciando e a libertação também. Depois que se estuda demonologia, estuda bem em quinta posição a antropologia, que lida com o estudo da humanidade do ser humano, vai analisar desde a criação do ser humano a sua natureza, né? Se ela é dicotômica, tricotônica, ou até mesmo uma unidade psicossomática, fala sobre o propósito, sobre a queda, sobre o pecado, sobre o livre-arbítrio, sobre a redenção, sobre a restauração. Depois que se estuda-se antropologia bíblica, se estuda a amartiologia, que vai se concentrar no estudo do pecado, né? A doutrina do pecado, vai examinar a origem do pecado, suas consequências, a natureza do pecado humano, a depravação total, a necessidade de salvação, a superação do pecado por meio de Jesus Cristo. Depois, em sétima posição, nós temos a cristologia, que vai se concentrar no estudo sobre Jesus Cristo, vai analisar sua pessoa, né? A sua natureza divina, humana, teantrópica, a união hipostática, sua obra de salvação, sua encarnação, sua morte, sua ressurreição, a segunda vinda de Jesus Cristo. Depois também temos a terceira pessoa da Trindade, que é a pneumatologia, vai explorar o estudo do Espírito Santo, vai examinar passo a passo a pessoalidade do Espírito Santo, sua relação com Deus, com o Pai, com o Filho, seus dons e o fruto, sua atuação na vida do crente, sua atuação na vida da igreja, né? Aí também temos, em nono ponto, se eu não estiver enganado, se a memória não faltar, soteriologia, que vai lidar com a doutrina da salvação, vai analisar a obra salvífica de Deus, a justificação, a reconciliação, a expiação, a graça, a fé, o papel da igreja na salvação, as diferentes visões sobre a eleição e predestinação com vertentes teológicas, vai depender da teologia. Também temos a eclesiologia em 10ª posição, que vai explorar o estudo da igreja, vai examinar a natureza da igreja, sua origem, seu propósito, seus sacramentos, seja o batismo, Santa Ceia, etc. e tal, o seu governo atuante, sua missão, seu papel na comunidade cristã. Também tem a escatologia, que com certeza vem depois, fica por último, para ser estudado, vai se concentrar no estudo dos últimos acontecimentos, nos últimos eventos e sobre a vida após a morte. Vai analisar temas como a segunda vida de Jesus Cristo, o juízo final, o céu, o inferno, a ressurreição, o milênio, o destino eterno dos seres humanos, enfim, isso é só de forma sistematizada, vai sistematizar, né, como se fosse uma gavetazinha. Essa gaveta tem pneumatologia, né, essa cristologia. É uma forma mais de organizar doutrinariamente, é mais ou menos isso. Muito bom. Então, teologia bíblica, professor Marcos. Então, para todo mundo entender, tudo que envolve a Bíblia é nessa área de teologia bíblica, né? E aí divide em várias disciplinas no campo teológico. Na verdade, a teologia bíblica, ela vai trabalhar o rumo da teologia que vai se concentrar no estudo e na interpretação da Bíblia como um todo, buscando compreender a mensagem teológica que ela vai transmitir. Ela é diferente da teologia sistemática, porque a sistemática ela vai organizar e vai encaixar, né? Onde é que está falando sobre a divindade de Cristo? Como é que é isso? Entendeu? Perfeito.
quer falar alguma coisa? Peraí. Pode Isso. falar. Eu só vou acrescentar a fala do pastor, porque às vezes as pessoas não entendem o que é essas duas sistemáticas, né? De grosso modo, a teologia bíblica é o garimpeiro. E já o teólogo sistemático, ele é um ourives, ou seja, ele vai pegar o terreno, vai estudar o terreno para ver se realmente aquele terreno é bom, e depois ele vai tirar as suas pepitas. Ou seja, a teologia sistemática e a teologia bíblica, a teologia, o pastor falou mais sobre, desculpa, o professor Marcos falou mais sobre a teologia sistemática. A teologia bíblica, as pessoas confundem muito com a teologia sistemática. A teologia bíblica, ela trabalha com a parte exegética, que seja o grego ou o hebraico e o aramaico, também com a teologia histórica, seja Israel, igreja, e também envolvendo a patrística, e por que houve também as doutrinas, existe um motivo, o porquê das doutrinas, até mesmo algumas pessoas condenam o apóstolo Paulo porque ele foi o único que sistematizou as doutrinas. Mas vamos falar assim para nós, né? Mas Jesus não trouxe nenhuma doutrina, correto. Mas, segundo o Espírito que inspirou o apóstolo Paulo, se não fosse ele para doutrinar a igreja, não teríamos a teologia sistemática e nem saberíamos o que era a doutrina da justificação. E também a teologia bíblica, que é onde ela vai discorrer, entender o Novo Testamento, o Antigo, por que é a Nova Aliança, por que existe, se existe Nova Aliança, se existe a dispensação, se não existe, ou seja, ela vai trazer o material exclusivo para aquelas pessoas que vão começar a estudar, seja o Novo Testamento e o Antigo. E aí nós também trazemos a teologia sistemática, como o pastor foi abordado, e as dogmáticas. Por que existem os dogmas? Os credos apostólicos, os credos de Nicéia e tantos outros. E as polêmicas que as pessoas gostam de polemizar, e a ética cristã. Ou seja, e também temos a teologia prática, que faz a pessoa não somente trazer, porque quando nós trazemos um sermão, existe a teologia histórica, trazemos também a doutrina, e trazer para a igreja a praticidade daquele conteúdo. E é onde muitas pessoas erram esse contexto prático. E também, para nós fecharmos, também existe a teologia natural, ou seja, são os fatos que são ocorridos no universo. Nós chamamos isso também de graça comum. Por que Deus usa o homem dentro do seu contexto histórico, seja presente, passado e o futuro? Por que isso? Aí cai também na escatologia, o escatom, que desde Gênesis até o livro do Apocalipse tem acontecido todos os dias de uma forma natural a escatologia bíblica, ou seja, é relevante, é primordial, e entendendo que as duas caminham juntos. Por mais que as pessoas não entendam, mas é necessário distinguir de uma e de outra, sendo que elas precisam caminhar juntos dentro da teologia bíblica. Amém. Glória a Deus. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, os irmãos que estão nos assistindo, fiquem à vontade. Nós vamos expor aqui as dúvidas para os professores. Professor Marcos, quais... na verdade, vou fazer essa pergunta aqui para o senhor, muito interessante. Então, heresias e seitas são combatidas pela teologia bíblica? Amém, meu amado. Deus abençoe. Amém. Sem dúvida. A teologia bíblica ela vai ter um papel fundamental, primordial, quando se conhece. Porque a gente vê hoje em dia uma falência muito grande de conhecimento bíblico.
bibliológico, né? Teologia bíblica, de conhecimento teológico, quando a gente fala sobre a sistematização das doutrinas, e se a gente tem conhecimento raso, supérfluo, né? Sem raiz, de Bíblia e de conhecimento bíblico, imagine de conhecimento teológico. Por quê? Porque quando a gente vai tratar de teologia, a gente consegue, de alguma forma, combater as heresias, combater certas seitas. E a Bíblia, né, a teologia bíblica, ela vai desempenhar um papel muito importante no combate às heresias e seitas. Por quê? Porque ela vai oferecer uma base sólida para avaliar e discernir a doutrina e práticas doutrinas e práticas que de alguma forma se desviaram do ensinamento bíblico ortodoxo. Eu vou citar alguns exemplos aqui práticos de como a teologia bíblica, de uma forma geral, pode ajudar a identificar e combater seitas e heresias. Vamos matar 2 coelhos com uma cajadada só. Como o irmão aí, estuda grego, ele vai até, talvez, com certeza, ampliar mais os horizontes aqui de um texto muito, muito, muito debatido, falado, exposto, e entre as seitas e heresias, totalmente colocado de forma errada. Nós vamos falar sobre o unicismo e vamos falar sobre a questão do sabelianismo. Aquela passagem de João 1:1. Enarchein hologos, kai hologos, prostonteon, kai theos en hologos. No começo era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Quando eu coloco que a palavra era um Deus, eu estou diminuindo Jesus. Quando eu digo que a palavra era o Deus, eu estou unificando o unicismo, né, o modalismo. O unicismo é uma heresia. E a ideia do sabelianismo também é uma outra doutrina errada, um pensamento herético. O unicismo, ele vai negar a doutrina da Trindade, vai afirmar que Deus é uma única pessoa que se manifesta de diferentes formas ou modos, certo? A teologia bíblica, por meio do estudo dos textos milimétricos, nos originais, no grego, vai revelar que o Pai e o Filho e o Espírito Santo, eles desempenham papéis distintos, embora sendo um único Deus, que subsiste em 3 pessoas. Então, quando eu estudo a teologia bíblica vai evidenciar a distinção entre essas 3 pessoas, né, distintas, e vai refutar a ideia de que são apenas modos de manifestação de uma única pessoa. Aí, quando a gente vai tratar com o arianismo, que é uma antiga heresia que negava a divindade de Jesus Cristo, que ensinava que Jesus era apenas uma criatura divina, mas não o Deus eterno. Só que, quando se afirma isso, está colocando um problema exegético, um problema de interpretação dos originais. Quando fala Deus a palavra era Deus, por que ali o próprio João não colocou um outro adjetivo, como a palavra eu me esqueci agora do grego que sumiu, tiese, é alguma coisa assim, não me lembro, eu acho que o irmão vai lembrar outro adjetivo para representar a divindade. Sumiu agora da minha cabeça. Mas ele utilizou a palavra theos, botou no nominativo. Desde o início das 3 frases do sistema oracional, dos verbos copulativos, no original do João 1:1, vai manifestar desde o início um único sujeito, independentemente da posição. Porque o grego, o sujeito não é determinado pela posição, mas pela declinação. Então, o grego, ele tem são casos especiais. Casos que a gente chama casos, né? Declinações. Que a gente hoje poderia dizer, talvez, conjugações. De forma superficial, semelhante. Então, quando fala no início, era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, João sabiamente colocou o termo theos para dizer que Jesus não era não era um qualquer Deus, não era um Deus qualquer, ou não era nem mesmo Deus, colocando como Deus era a palavra e a palavra era o Deus. O Deus. A gente não costuma colocar o Deus, mesmo que lá no original não tenha um artigo, mas ele está no nominativo.
O irmão com certeza sabe o que eu estou falando aqui, o irmão que entende grego, e outros que vão entender, e talvez o presbítero Paulo, o irmão, o presbítero. Por que é importante dizer isso? Porque se eu boto um Deus, como as testemunhas de Jeová coloca, eu estou colocando Deus, Jesus, Deus de forma distinta de Jesus, e Jesus é um mero Deus qualquer. E a gente poderia pensar assim, Deus é um Deus qualquer, mas não é um Deus divino. Aí o próprio João, sabiamente, colocou theos para manifestar e colocou nos dois termos, os dois termos do nominativo. Só que com uma diferença. O logos, hologos, está com artigo. A palavra era Deus. Qual Deus? O que eu desde o início vou falando. Estar com Deus tem que ser divino. Estar com o ser humano tem que ser humano. Até porque filho de peixe, peixinho é. Filho de Deus, divino é. Então é impossível um ser divino estar lá com um ser humano, puramente humano. Não. Para estar perto de Deus, tem que ser divino. Para estar perto do ser humano, tem que ser humano. Olha a dupla natureza de Jesus aí. A união hipostática perfeita, mediador entre Deus e o homem. Tem que ser Deus, tem que ser humano. Tem que ser os dois em um ser humano. Então, com uma só interpretação básica, a gente acaba com essas duas seitas. Além do universalismo, que acredita que todo mundo, afinal, vai ser salvo e não haverá nenhuma punição eterna. Aí a teologia bíblica ou a teologia de forma sistemática, seja o que for, por meio de estudos das escrituras, se utilizando da palavra de Deus, vai expor a realidade do juízo divino e a necessidade de arrependimento, de fé em Jesus Cristo para a salvação. A Bíblia vai rejeitar a ideia de que todas as pessoas serão automaticamente reconciliadas com Deus, destacando a importância da escolha pessoal e da resposta à graça de Deus. Quando eu entendo de Bíblia, quando eu entendo de contexto teológico, ou até mesmo dos originais, que são importantes, certo? Mas não precisaria de tanto, porque a palavra, eu não preciso interpretar que Deus é amor. Eu não preciso interpretar que é pecado tal coisa. Que fazer o certo é certo e o errado é errado. Eu não preciso ter ser um exegeta muito grande para entender o que significa se ensina ou não que passar disso é procedência maligna. Eu preciso apenas me render o poder ativo da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Você quer comentar alguma coisa relacionada à pergunta que eu fiz para ele, professor Fábio? Dentro desse tema, na parte de seitas e heresias, talvez as pessoas que não conheçam o grego, o hebraico, o aramaico, e às vezes as pessoas falam assim, poxa, eu preciso entender os originais, propriamente dito, não, mas é entender como é que é a forma hermenêutica, no caso, a proteção do texto em relação a determinados pontos bíblicos, para que possa ser elucidado essas advertências. Primeiro, a gente tem que entender o que é heresia, o que é seita. É pensar num sistema diferente, pensar diferente da igreja, pensar diferente dos pais da igreja, pensar diferente, pensar diferente em relação ao que nós enxergamos, né? Então, por exemplo, a gente sabe que existe várias seitas, e se a gente acompanhar a história da igreja, ela continua as mesmas heresias, porém, ela desemboca em cadeias. Por exemplo, o professor Marcos, ele falou sobre o arianismo, mas se a gente desembocar até as seitas heresias de hoje, fala-se sobre o marcianismo, o gnosticismo, que hoje se defende, não aparenta não, mas se defende hoje, o dualismo, o maquinenismo, arianismo e tantos outros ismos. E como identificar isso? Primeiro, todas essas heresias e seitas, elas não defendem Jesus como o único e salvador e suficiente. Nenhuma seita aceita isso. Ele precisa de um
de um substituto ou precisa de um mediador a mais. Ou seja, os Mormons, né? Não falando mal dos Mormons, mas entendendo sobre a sua religião, eles precisam de um livrinho chamado lá do Smith, e precisa também da Bíblia, sendo que a Bíblia também ela é inerrante e nós só precisamos dela. Houve também quase uma heresia no meio da igreja também, do primeiro século, na igreja primitiva. Se não fosse o apóstolo Paulo em cortar essa divisão, falando para Pedro, fala: Pedro, pelo amor de Deus, se você colocar a incircuncisão como uma questão doutrinária, a igreja vai ser judaizante. E hoje dentro da igreja existe isso, querendo ou não, de uma forma oculta. Nós falamos alguns tempos atrás sobre o judaísmo, né? Mas isso é maléfico dentro da igreja, no meu ponto de vista, né? É uma heresia, porque nós não precisamos desses instrumentos. E também em relação ao nosso novo modelo, que nós vivemos hoje, o hipermodernismo, que é a teologia da prosperidade, o coach, a centralidade do homem, e também, vamos dizer, não que seja uma heresia, né, mas colocam-se como costume e aponta para que a igreja fica mais bela, mais romantizada, e que possa vir o Espírito Santo, etc., naquele culto, como colocam o preto atrás da igreja, abaixo os volumes, Modismos, em si. Né? Modismos, exatamente, professor. Ou seja, tudo isso é perigoso e pode trazer uma heresia e até mesmo um desvio doutrinário. As pessoas usam aí eu vou mais além, não sei se vocês vão concordar comigo, que existem muitas igrejas que são militantes sociais, são clubistas, e também, quando se tem autoridade, quando eu digo autoridade eclesiástica, esse, na minha percepção, está muito longe da presença de Deus e daquilo que realmente a Bíblia diz. É quando a pessoa tem o seu achismo e com aquilo que a Bíblia diz, e ela não aceita o que a Bíblia diz. Ou seja, vamos trazer um exemplo rápido para nós elucidarmos. A Bíblia diz que nós temos que ajudar primeiro os domésticos da fé. Só que aí a gente usa, só que nós ajudamos as pessoas que estão lá fora. Há um erro doutrinário. Ah, mas eu prefiro ajudar as pessoas lá fora. Não, primeiro ajudar as pessoas que estão dentro para depois fora. Ah, mas eu não concordo. Não, você não tem que concordar realmente com o que eu acho, mas concordar com o que a Bíblia. Então vocês vão se percebendo que as mesmas heresias e seitas desembocam no nosso século e no nosso tempo. É muito sério o que a gente está tratando aqui hoje. Parece que é algo simples, porque já há muitos anos é trabalhado, né, sobre teologia bíblica, teologia sistemática, natural e etc. Mas quando se trata de teologia bíblica, nós temos que entrar bem profundo mesmo, pedir direção ao Espírito Santo, porque as pessoas não querem, hoje, viver a Bíblia, né? Infelizmente, as pessoas, como já foi dito aí pelo professor Fábio, as pessoas estão desacreditando de tudo. Muitos estão estudando, e infelizmente, por mais que dizem que estão estudando teologia, se afasta cada dia mais de Deus. São as novas teologias. Então, eu vou perguntar para o senhor, professor Marcos, a respeito dessas pessoas, já que é teologia bíblica que nós estamos trabalhando, como que pode as pessoas estudar e desacreditar, por exemplo, eu já entrei em grupos assim no WhatsApp e tive que sair urgente, porque não teve acordo. Mesmo você tentando pregar a verdade, as pessoas estão desacreditando, falando que, por exemplo, o livro de Jó é um livro fictício, e por aí vai. Isso é teologia. Que teologia que eles estão estudando a respeito? É falta de temor a Deus? Como explicar isso aí? Bela e importante pergunta, meu amado.
Eu acho que é uma pergunta fundamental, porque veja só, eu sinto isso, né? Assim, quem é amante da palavra de Deus, ele é dependente da palavra. Ele é dependente dessa palavra. O que vem posterior a ela é só complementar. Ela não pode ser feita como base. Então, o que acontece? Até antes de responder essa pergunta a você, eu me lembrei de um versículo bíblico, quando o irmão Amém. Fábio estava falando, de uma seita, do docetismo, que estava surgindo no primeiro século. Lembrei agora. E eu me lembrei de João, quando falou aqui em João, 1 João 4:1, ele diz: amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas avaliai, ó o novo bereano aqui, ó, avaliai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E isso é uma realidade perene, atual. Assim conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em corpo é de Deus. Olha o que ele acrescenta mais. E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. Meu irmão, aqui é o docetismo. Por quê? Porque quando eu coloco que Jesus não tem uma aparência, né, do grego, né, doxe, a aparência. Não, ele só era uma aparência humana. Não era puramente humano. Não, ele era uma aparência só espiritual. Isso, a seita do docetismo, ela surgiu nesse meio. E João, ele diz isso é o espírito do anticristo, que já está no mundo. No primeiro século, meu amado, o docetismo já estava com ênfase. Um proto-gnosticismo, agnosticismo, depois do segundo e terceiro século. Aqui é a prova cabal. Ó, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em corpo é de Deus. Ou seja, Jesus veio em corpo, tem uma natureza divina. Porque o que Jesus fez, as seitas daquela época, é diferente das de hoje. Elas querem, eu acho interessante fazendo essa contextualização. As seitas atuais não acreditam na divindade de Jesus. E as seitas do primeiro século não acreditavam na humanidade de Jesus. Por quê? Porque o negócio era real. Foi fora do comum. É melhor apelar a dizer que Jesus era um mágico, um encantador, ou qualquer outra coisa, menos admitir que ele fazia milagres. Ele era o filho de Deus, filho do homem. Então, entrando na sua pergunta, novas teologias surgiram, meu amado. Eu vejo muita gente, eu comprei um livro de teologia, e tem cuidado. Por quê? Que tipo de teologia? Não é a mesma coisa, não. Não, meu querido. Eu tenho bem uns 500 tipos de livros aqui, desculpa a hipérbole, de teologia, e eu não vou comungar de todas elas, não. Eu consumo a Bíblia aqui, pego uma teologia que é conforme a minha igreja prega, arminiana, wesleyana, pentecostal, e vou me engajar ali, no continuismo. Ah, eu sou cessacionista. Amém, vá com Deus, meu amado. Tem que te respeitar, mas me respeite também. Agora, tem crente, meu amado, que começa a pegar todo tipo de teologia, aí vai se perder no mundo. Eu conheço pessoas que saíram. Por quê? Porque não tem raiz, não tem experiência com Deus. Primeiro, não tem experiência com Deus. Segundo, não tem raiz bíblica. Aí, quando vai entrar numa academia teológica e não sabe o que está acontecendo, como assim não sabe? Desde do século XV, XVI em diante, até o século XVII, XVIII, começou a surgir novas teologias. A fé que veio da Alemanha, Martinho Lutero, que trouxe a fé para a Alemanha, essa fé foi corrompida. Nós temos novas teologias. E essas teologias trouxeram o ceticismo, o existencialismo, Kierkegaard, Barth, Rudolf Bultmann, um teólogo bacana, todo mundo tal, mas ele não acredita em milagres. Aí eu vou consumir a sua teologia? Quem for um crente que não tem maturidade suficiente, vai consumir todo tipo de teologia e vai dizer, gente, ele não acredita em milagre, não. Ele diz que não existe, não, gente. Ele diz que é tudo fictício. Eita, tudo. Ele vai tratar tudo com fictício. Porque se não acontece hoje, nunca aconteceu. É uma conta que não fecha. E eu tenho o que haver se não acontece hoje. A incredulidade do ser humano. A sua intimidade ela é mais materialista, monelista. Não está nem aí. Então, meu amado, sabe como é que uma pessoa se desvia do caminho do Senhor? Comprando todo tipo de livro sem saber a sua procedência. Consumindo todo tipo de teologia. Cuidado com a teologia que você está escutando, meu amado, alimentando. Porque teologia afasta crente que não tem intimidade com Deus, com a palavra verdadeira. Então eu conheço muita gente. Bicho, eu fiquei traumatizado porque o teólogo disse que não existe milagre. Aí tu acreditasse nele. Mas ele tem 2 doutorados. E daí? Ele pode ter 10. Ele pode ter 30.
problema dele se ele não teve intimidade com Deus. Porque Deus faz milagres, sim. E fez e faz. E fará. Aí a Glória a pessoa Deus. fica assim, aí pega uma teologia e se corrompe, meu amado. Começa a vender suas bibliotecas todas, por quê? Porque encontrou 20 teologias que estão dizendo lá que não existe milagre, que o número 40 era fictício. Eu vi um teólogo recentemente dizendo assim, Jesus era burro. Aí eu olhei, aí eu disse assim, essa mula é quem tá falando? Porque nem doutores céticos da teologia liberal falaram isso, mas agora a última cocada da terra está dizendo isso. Aí porque ele não era analfabeto, ele não sabia dizer o que é. Qual teologia? Nem aquele, eu esqueci agora o nome alemão, né? Schweitzer, eu me esqueci o nome dele, nem foi ele falou, outros teólogos liberais, sobre essa questão de Jesus, que era analfabeto, que Jesus não sabia ler, que não sei o quê, que um monte de asneira, que não existe milagre, que não existe um monte de coisa. Por quê? Porque muitos doutores estão dando, nós estamos dando crédito, nós no sentido geral, não nós, eu e você. Nós no sentido, a maioria está se consumindo literatura corrompida. Eu pego o livro, eu sei consumir Barth, eu sei consumir Bultmann, eu sei consumir Soren Kierkegaard, mas eu vi um teólogo há ano passado, um mestre, doutor, disse assim, eu concordo com Soren Kierkegaard, o pai do existencialismo, né? Ele disse que a fé a fé é um pulo na escuridão, um salto na escuridão. Esse camarada está perdido, não sabe nem estudar filosofia. O camarada perdeu sua fé e está falando que a fé é um chute na escuridão. Que história é essa? A tua fé é fraca, então, se tu crê nisso. Eu não creio nisso. A minha fé não é um chute na escuridão, mas, na verdade, ela me tira da escuridão. Porque Jesus é o centro, é o foco. E é mais ou menos isso para eu não tomar. E só fazendo uma correção aqui, eu não sou pastor, muita gente chama de pastor, já estão me consagrando, eu sou um pastor clandestino aqui da internet, viu? Já me consagraram, todo mundo me chamou, pastor Baga, meu filho, eu sou professor. E eu pensava que o irmão era pastor, eu sou pastor na minha casa, a qual eu tenho, né? Enfim, Deus abençoe, meu amado. Só que isso aí é comum, o professor Marcos, todo mundo que fala de Deus, né, ele já titula como pastor. E grande responsabilidade, né? Semana foi domingo Grato passado. pelo elogio. Eu fico grato pelo elogio, embora saibamos que existem pastores fakes demais, né? Ou que ganharam só o ministério pastoral, mas não desenvolve o ministério pastoral. Tem o título de pastor, tem a função de pastor, tem a carteira ministerial, mas não exerce efetivamente, biblicamente, o que é ser pastor de verdade. Esses tipos de pastores, infelizmente, só tem título, só tem posição, mas não são biblicamente. O pastor daqui, biblicamente, teologicamente, esse aqui jamais eu seria, porque teria que dar sua vida, teria que amar a ovelha, tem que lavar os pés. Esses outros querem que você lave os pés dele e lambe, venha lamber. Não sabe o que é ser pastor de verdade. São só gestores, o nome já está dizendo, gestores. É verdade. Meus professores, homens de Deus, tem tudo que o professor Marcos está falando é profundo demais. Tem umas 2 semanas que o próprio Espírito Santo me impulsionou para mim parar de ouvir pregações, estudo bíblico, de um grande conhecido aí da mídia. Muito. Eu sempre assisti pregações dele, mas depois eu não sabia, eu não estava entendendo o propósito real, né, do que ele estava ensinando. E aí o Espírito Santo trouxe a clareza. Isso é perigoso mesmo, essa questão de pessoas, né? Hoje em dia é muito fácil, inclusive, a pessoa se formar e virar até doutor em divindades aí, é muito fácil hoje em dia, né? Então tem pessoas aí com nome, com título, mas não consegue fazer, estuda para quê? Tem que saber, a primeira pergunta é isso, para que você está estudando? Tem doutores dando aula em faculdade, irmão, presbítero Paulo, que tá corrompendo o evangelho, tá doutor de faculdade, levando para as pessoas uma mensagem distorcida. A Bíblia não é verdadeira. Como é que uma pessoa doutor de Bíblia, para que estudar isso? Para ficar em faculdade, um monte de gente formados, como é que vai ser a mentalidade desse povo de tratar com a eclesiologia, vai tratar com banalidade? Eu fico abismado. Cuidado com o que você está escutando, meu amigo ouvinte. Cuidado quem você está escutando, meu amigo ouvinte. Cuidado o que você está escutando e consumindo. Misericórdia. A pessoa, professor Marcos, professor Fábio, se a pessoa ela estudar, né, independente de onde ela alcançou, e estudar, a gente ama estudar. Eu amo também. Mas se a pessoa ela perder
a sensibilidade do Espírito Santo, a humildade, né? Ela não quiser servir as pessoas mais. Eu conversei com o professor Fábio esses dias, ele me ligou, fiquei muito feliz de nós bater um papo junto, e aí eu falei com ele isso, falei, a pessoa, ela estudar, né? Ah, virei doutor. Para que você virou doutor? Para me aparecer, para me ganhar título, para me ganhar nome. Cadê o nome de Jesus nisso aí? Cadê o nome de Jesus nisso aí? Né? Eu quero aparecer, mas Jesus, os ensinamentos de Jesus, que é amar o próximo, amar os mais necessitados, ajudar o mais necessitado, não quer, né? Quer só pregar em igreja gigantesca. Mas não vamos entrar nesse assunto agora não, porque a gente se entristece, o Espírito Santo clama para a gente falar algumas verdades, mas vamos para a palavra de Deus aqui na teologia bíblica de novo. Professor Fábio, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, muito interessante também. Eu conheço um senhor, eu respeito muito ele, inclusive, e ele conhece muito da Bíblia. Ele grava muito versículo da Bíblia, eu conheço 2, na verdade. E eu amo conversar com pessoas desse nível aí. Essas pessoas, mesmo elas não estudando teologia como a gente gosta de estudar, né? Só dela estudar muito a Bíblia, né, e gravar muitos versículos, meditar em muitos versículos, pregar há muitos anos, como se houver essas pessoas? A gente tem que tomar muito cuidado. Na década de 80 e 90, as pessoas não tinham o conteúdo que nós temos hoje. Eu moro na região de São Paulo, e aqui é o palco das heresias. Infelizmente, nós vivemos aqui onde eu moro, na região de São Paulo, em cada lugar existe uma igreja e existe cada viés doutrinário que você olha e você fala, da onde eles tiraram isso da Bíblia? Mas quando se fala dessas pessoas que decoram, e eu gosto também, eu sou também uma pessoa que decora a Bíblia, mas se ela decora e ensina de uma forma sadia e certa para a igreja, eu, Fábio, não vejo erros. Mas também eu vou ensinar essa pessoa ou aconselhar, sugerir a estudar alguns livros teológicos. Porque texto fora de contexto gera heresia. Ah, Fábio, eu falei Abacuque, né? Mas no caso, vamos dizer, uma pessoa falou errado o nome do profeta Abacuque. Para mim, não vejo nenhum erro. Mas se falar para mim que ele nunca existiu, falar em relação, trazer o contexto histórico e aplicar à igreja nos tempos de hoje, dizendo que Deus vai afuminar, que vai isso, que vai aquilo. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Eu não vou acusar os Professor pais. Você está me ouvindo? Eu não vou ridicularizar as pessoas que não têm o conhecimento que nós temos hoje. Antigamente, não sei se o professor Marcos vai concordar comigo, antigamente só tinha um comentário bíblico da cultura cristã, aqueles vermelhinhos e os azuis. E quem tinha era muito caro. Só que hoje nós não podemos agora falar que não tem motivos de estudar. Ou seja, eu não vou condenar as pessoas da década de 80 e 90 que não tinham mais condições. Hoje eu posso condenar, hoje eu posso forçar a pessoa a ter um estudo. Hoje tem vídeos, conferências, hoje tem o YouTube para explicar os vídeos. Antigamente, para você ter um curso bíblico panorâmico, você tinha que fazer um seminário, viu? Desculpa o termo que eu às vezes fico até meio um pouco nervoso, nesse sentido, e aí o cara tinha que pagar um absurdo, e quando via, o cara trazia um conteúdo que você pega do livro, do comentário bíblico de Shed.
Às vezes você tinha que comprar um DVD, que eu via isso muitas vezes na minha época, comprava um DVDzinho, e quando ia ver o DVD era um absurdo. E quando você comprava, não era aquilo que você pensava. Mas hoje é inadmissível você não estudar, porque nós estamos com mentalidades diferentes, estamos com jovens que pensam, pessoas que estão na academia, quando digo academia, na faculdade, e vêm com as suas crises, vêm com as suas ideologias, vêm com as suas distorções, e os pais, antigamente, não tinham essas condições como nós temos hoje. Vamos orar, vamos jejuar, e heresias e sofismas não se vence com oração e jejum, se vence com doutrina, se vence com uma teologia saudável. Pura verdade o que o irmão falou, porque o que existia antigamente, existia mais simplicidade. Tinha homens que não tinham muito conhecimento, mas eram homens de oração, homens que pegavam no arado, davam o seu melhor, incentivavam, tal. Não tínhamos tanto recurso, então eles não tinham condições, como o irmão falou, de ter uma teologia, de fazer uma teologia, de conhecer um curso bíblico, né? Não precisa ser um teólogo, não precisa ser um doutor, não, precisa ser um conhecedor do que está falando ali. Você foi separado para o ministério, foi, mas você foi formado? Como assim, uma faculdade? Não, formado, alguém vai formar você. Então, hoje em dia, você não tem desculpa, como o senhor falou. Nós temos internet, nós temos um livre acesso a livrarias online. Você não precisa sair daqui para ir para São Paulo, para fora do Brasil. Você vai em uma livraria como a Amazon, um Estante Virtual, Mercado Livre e tantos outros. Compra livros teológicos, estuda em casa, faz um curso online de teologia por correspondência. Faz tudo. E hoje em dia o que se tem são pessoas que se entregaram. Infelizmente, o que eu vou falar aqui é um fato em muitas igrejas. Tem obreiros que dizem, pra que teologia? Pra que não sei o quê? Teologia esfria crente, e não sei o quê, e quer se amastrar, e quem tem que brilhar aqui é Jesus. Ai, meu Deus, eu fico assim, quando eu escuto um certo tipo disso, eu digo, Senhor, tem misericórdia dessa criatura. Mas eu já vi obreiro, olha só, obreiro de igreja, lidando com igreja, dizendo que tem que só crescer na graça. Não precisa crescer no conhecimento. Então ele está de encontro ao próprio Pedro. Ele está sendo Cristo ali. Quase um anticristo. Ele está sendo uma pessoa anti-bíblia. Não é nem anticristo, é anti-bíblia. Ele está sendo um leigo. Ele está sendo uma pessoa, assim, de uma inexperiência gigante. Ele está causando um problema para a igreja. Por quê? Porque a partir do momento que ele disse que a igreja não precisa ler, estudar, ela está condicionando a todos ficarem de forma leiga. Porque a Bíblia diz em Oséias que o meu povo foi destruído porque lhe faltou graça, né? Talvez o próprio Jesus diz, errais não tendo graça. Ou o próprio Salomão pediu graça. Foi assim? Não. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Pedro não diz crescei somente na graça. Ele diz crescei na graça e no conhecimento. O que se vê hoje são pessoas espiritualistas. Pessoas que, desculpa até o termo que eu vou dizer aqui, pessoas que não têm um compromisso algum com essa palavra. Se não tem compromisso com essa palavra, não pode dizer que tem compromisso com Deus. Toda pessoa que diz que ama a Deus e não ama a sua palavra é mentiroso. Muitos líderes, é uma vergonha, meu amado. Uma vergonha você escutar. Parece uma piada, parece uma mentira, mas é um fato. Já escutei N vezes. E eu fico olhando assim e dizendo, meu Deus, essa criatura já está se denunciando, que não conhece a palavra, que não estuda a palavra, que não tem amor por essa palavra, que não tem carinho por essa palavra, que trata ela como desdenho,
Porque se uma igreja que não tem conhecimento de palavra, ela vai ser entregue a um vento de doutrina. O próprio Paulo falou sobre isso várias vezes. Então, lamentavelmente, hoje a igreja está sedenta. Quando ela não tem a palavra, né? Toda pessoa que exalta muito a graça, ela se torna fanática. E toda pessoa que exalta muito o conhecimento, ela se torna fria. Então tem gente que só é conhecimento. Não é assim, não. Tá orando? Não, eu não tô orando. Tá buscando a presença do Senhor? Acho que não é preciso, não. Tá errado. É um equilíbrio. Não é só conhecimento, não. Porque nós estamos num século XXI de informação, de interatividade tecnológica. Nós aproximamos as coisas e o conhecimento até nós, numa palma da mão. Que nós não tínhamos isso há 10, 15, 20 anos atrás. Né? Um livro, você tem um livro... Oxe, ter um livro de teologia, isso era raríssimo. Contava-se nos dedos. Bíblias de estudo, jamais. Era só o Novo Testamento, de Gideões, e olhe lá. Eu ainda tenho o meu antigo aqui. Então, quando a gente está falando de teologia bíblica, a igreja que não tem conhecimento, não é a igreja ser toda formada em teologia, não. É conhecer sua palavra, a palavra de Deus. É estudar sua palavra. Igrejas que tratam a EBD, Escola Bíblica Dominical, como ênfase. Não é qualquer um que está à frente de trabalho, não. Ah, esse irmão está 100 anos aqui na igreja, vamos botar ele para ser o professor da escola bíblica. Com todo respeito, mas isso não é bíblico. Chama alguém que tem condições de explicar a palavra. Ser humilde é isso. Ser humilde é você reconhecer que não sabe. Ser humilde é você, sabendo das coisas, eu estou disponível. Não precisar dizer que é melhor do que ninguém. Na igreja que eu congrego, atualmente, Assembleia de Deus, nunca subi no púlpito para dizer que sou melhor do que ninguém. Nunca subi no púlpito dizer que eu tinha teologia. Nunca. Ninguém nem sabe na igreja. Sabe, o irmão Marquinhos é um autodidata. Pronto, autodidata, é professor da escola, né? É secular. E sabe ensinar um pouquinho. Pronto. Mas nunca precisei me exaltar. Mas tem gente que faz questão de dizer, eu sou, eu tenho, eu sou. E tem outros que não tem nada disso e não tem humildade de dizer assim, o irmão tem mais conhecimento que a gente, tal, contribua aqui. Isso é humildade. Humildade, além de você, quando você conhece, é você dizer, eu estou disponível, sem humilhar ninguém. E humildade, para quem não tem conhecimento algum, é dizer, eu admito que eu não sei também. Eu não preciso admitir, mas assim, eu reconheço que eu não sei. Mas como tem um irmão amado aqui, vamos deixar o irmão contribua. E é mais ou menos isso. Até o irmão presbítero voltar. Só quero trazer uma frase que o professor Marcos fechou. A teologia não esfria. A teologia esfria o fogo estranho. Só que, e outra coisa, nós que levamos a palavra do Senhor, a teologia, ela serve para nós entendermos determinados textos e simplificar para a igreja. Isso torna o estudo para a igreja mais bonito. O estudo fica mais compreensível e quebra todas as cadeias mentais e fortalezas de Satanás na igreja. Eu não sei se vocês, até hoje, onde vocês moram, que até hoje eu ouço aquela palavra, a letra mata e o espírito vivifica. Você fica assim, você fala assim, meu Deus. Eu escuto isso sempre. Mas não sabe o significado daquilo, né? Só usam lá na carta de Pedro. Conhecei a graça e também no conhecimento. Mas não também sabe o que significa aquilo. E também eu gosto de usar a palavra, não sei se é John Wesley ou João Wesley, que nós temos que ter fogo no coração e luz na mente. E aí a gente vai observar essas pessoas analfabetas espirituais na oração. Porque o mecanismo da oração é a Bíblia. Quanto mais Bíblia dentro de nós, nós conseguimos orar. Pega um irmão, faz um teste, pega o irmão, ou vai para o monte, ou vai para a paróquia da onde você busca Deus, ou numa praça, fala para ele orar com você 3 horas.
Se ele não conseguir, é porque, porventura, ele não lê a Bíblia. Porque a oração é o motor da palavra das Escrituras. E é isso, meus irmãos. Tem que estudar, tem que buscar a Deus com racionalidade. Nosso Deus é razão e também é espiritual. As duas coisas andam juntas. Professor Fábio, o senhor, com essa fala do senhor, isso me fez eu gostar mais do senhor ainda, tá? Igual sempre eu elogio o professor Marcos, porque eu trabalho com bastante bereanos aqui, né? Com bastante homens de Deus aqui. E você ouvir falar de pessoas de oração, porque hoje em dia, nós que somos, por exemplo, da linhagem assembleiana aí, sabemos muito bem que o povo, antigamente, na introdução da mensagem, orava. Eu sou desse tempo, eu que sou novo ainda, e alguma coisa acontecia, né? Pessoas manifestavam demônios, curas, só na oração. E depois, quando a pessoa ia pregar, as pessoas me conhecem muito por causa disso, que quando eu vou pregar, eu já estou praticamente, para quem crê em línguas estranhas, já falando em línguas, já cheio de Deus, só pelo poder da oração. A oração é extraordinária. Teve uma vez que eu fui orar antes de pregar, e aí comecei a orar, uma criança, mais ou menos de uns 7, 8 anos, manifestou com um demônio no corpo. Então, hoje em dia, as pessoas, elas estudam, crescem muito no conhecimento, mas na graça, na intimidade, na oração, no jejum, acabou, né? E detalhe, ainda de não querer fazer tais práticas, porque é bíblica, nós estamos falando sobre teologia bíblica, né? Oração, Jesus orou, o próprio Jesus orou várias vezes, jejuou várias vezes. Então, além de eles não fazerem, eles querem estudar a ponto de tentar provar que isso não precisa mais, né? Irmãos, fala, Jesus abençoa essa palavra e amém. Vamos para a pregação. É o suficiente. Depois, vai orar, não, deve ser que ele vai orar depois da pregação. E nada de oração também. Amém. Ah, não, deve ser que ele vai orar antes da pregação, quando ele chega. Preparar ao menos meia hora orando. Também não. Orar em casa, será que ora? Então é complicado, irmãos. Nós devemos buscar realmente em oração, em consagração, né? Porque somente conhecimento, sem esse lado espiritual, né? E como um sábio muito bem diz, não tem como ter comunhão com Deus, falar com Deus, dialogar com Deus sem a devida oração. Vamos ler um comentário aqui da nossa irmã Denise. Nossa irmã Denise L, ela comentou aqui, a internet minha tinha caído. O maior problema são as igrejas que não incentivam um estudo mais profundo das escrituras. Aí vemos todo tipo de bizarrices. Muitos são levados por qualquer vento de doutrina, e isso é triste. Nosso irmão Diego também está dizendo, Diego Rosa, Yaakov Shaul, dizendo Shalom. Amém, Shalom. Nossa irmã Denise ainda acrescenta, deixa eu ver aqui, acredito que seja por questão cultural, o brasileiro, em sua maioria, não tem hábito de estudar. Fora que é do interesse de muitos líderes, de que o povo seja ignorante, para assim manipular eles. Manipular. Isso aí é forte e é verídico, né? A nossa irmã, até o professor Marcos respondeu ela, dizendo exato. Deixa eu ver. Só o comentário dele mesmo. Vamos encerrar aqui, meus queridos. O senhor quer finalizar? Eu vou deixar o senhor finalizar, professor Marcos. Se quiser acrescentar mais alguma coisa que está em falta, talvez. Se não, dá suas considerações finais, por favor. Amém, amado. Foi muito importante aqui a gente falar sobre essa temática, né? Teologia bíblica, os tipos de teologia, a divisão das teologias, a importância da igreja conhecer a teologia, a Bíblia em si, né? Experiência, intimidade com Deus, porque ela não vai ser guiada por achismos, como nosso irmão falou. Achismos, eu acho, eu penso. Não, o que é que a Bíblia diz? Abra a Bíblia, obreiro. Abre a Bíblia, pregador. O pregador abre a Bíblia depois de 10 minutos falando, para não ficar nas minhas palavras, 20 minutos depois. Essa é a nossa geração.
uma geração movida de modismos, que não tem interesse em estudar a palavra do Senhor, não tem interesse de se mergulhar, em se aprofundar, tem desejo de compartilhar o que aprendeu, são egoístas. Outros só querem entregar uma chave, uma bênção, movimentos. E outros obreiros que não têm conhecimento da palavra vão perseguir quem tem conhecimento. Isso é lamentável. Você, meu amigo, minha amiga, que de alguma forma sente essa pressão do dia a dia, olhe para Jesus. Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se o próprio Jesus disse que era para ler a palavra, errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus, Mateus 22:29, significa que ele sabe o que está acontecendo. Quando eu mergulho na palavra, quando eu conheço, eu estou acertando. Mas quando eu não estudo e eu banalizo, eu estou errando. E o erro conduz ao pecado. E o pecado ao afastamento de Deus. Por isso que tem tanta gente aí, sem sentir a presença do Senhor. Como é que vai? Ah, não precisa estudar, não. Aí tem uma pessoa que diz, o Espírito Santo vai lembrar, não precisa estudar, não. Aí vai lembrar do quê? Que eu saiba lembrar do que estudou ou do que ouviu. Como é que eu vou... o Espírito Santo vai me lembrar esse versículo aqui que eu não li? Ele não vai. Ele quer que eu adentre no conhecimento da palavra do Senhor, ao ponto de eu pesquisar, estudar, mentalizar, memorizar, porque o Espírito Santo aqui diz assim, deixa eu botar no teu ouvido aqui o versículo, eu vou ler agora e diz, pronto, Espírito Santo, eu li 25 passagens bíblicas aqui, eu vou dar um estudo, aí tu me lembra lá, viu? Não vai estudar não vai fazer a tua parte não, que eu saiba, Deus é o Deus do impossível, não é Deus do fácil ou do difícil não. O que é fácil e difícil, você tem que fazer, é sua incumbência. A incumbência foi dada a mim a você. Agora, a outra parte é impossível, aí tudo bem. Dessa palavra penetrar na divisão da alma e do espírito dessas pessoas, aí é com Deus, não é com você. Você é um canal de bênçãos. Você é um canal da palavra de Deus ao outro. Não um canal de abobrinha, não. De besterol, não. Jesus combateu Satanás com jejum, com oração e com a palavra de Deus. Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, Mateus capítulo 1, verso 11, 12, 13. Então, se eu quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, primeira coisa, eu tenho que ter intimidade com essa palavra. Porque se eu tiver intimidade com essa palavra, eu tenho intimidade com Deus. Quando eu tenho intimidade com Deus, eu tenho intimidade com essa palavra. E quando as duas coisas se centralizar, de fato, Deus está na minha vida. A minha vida pertence a Deus. Quando eu não faço isso, infelizmente, eu estou negligenciando o basilar, que é crescer na graça e no conhecimento. Eu agradeço a oportunidade aqui ao nosso irmão amado, que sempre nos chama. É um grande prazer, uma honra ter também conhecido o irmão Fábio Rodrigues, não o conhecia. Que Deus os abençoe. Estou à sua disposição, meu amado, para a gente estudar a palavra do Senhor, se aprofundar aí, né? E lançar a palavra de Deus a esse mundo que está sedento. Está surgindo e vai surgir mais e mais apóstatas, pessoas que conheciam a palavra e agora saem do caminho do Senhor, se tornando militantes, ativistas, céticos, ateus, de toda forma. Homens que têm são doutores, títulos, que vão levar e conduzir muita gente que está aí no mundo. Não tem uma igreja para cultuar a Deus, muitas vezes, está afastado, ou que se cansou de tantas trambicagens, de tantas igrejas que tem aí no mundo. Não são todas, é claro, que a gente aqui a gente entende o valor especial e carinho da igreja, a eclesiologia, claro, mas dentro disso tem o joio e o trigo, e tem falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores também, tem, e também tem homens de Deus, que você não pode, você ouvinte, não pode negativar todos por causa de uma pequena, porque o todo é formado por partes. Se eu vou condenar o todo por causa de uma parte, eu estou me precipitando. Estou cometendo um crime. E eu também não posso generalizar que todo mundo é de Deus. E também não posso dizer que todo mundo é do cão. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Irmãos, só deixando aqui uma observação para os irmãos, e eu creio que os professores vão concordar comigo, hoje, muitos teólogos, muitos homens de Deus que estudam teologia hoje, estão, querendo ou não, vamos dizer assim, comendo mastigado de teólogos antigos, né? E esses teólogos antigos, em sua maioria, ou todos, eles eram homens espirituais. Eles eram homens que tinham muita comunhão com Deus. E por isso, eles não tinham, talvez, a facilidade da teologia de hoje, mas eles dependiam do Espírito Santo para revelar
né, profundidades da palavra de Deus. E hoje, nós pegamos muita informação destes tais homens. Eram homens piedosos, eram homens que morreram pelo evangelho, morreram. Eles estudaram, na verdade, muitos deles como Wycliffe, né, John Wycliffe, estudaram não para aparecer, mas por pregar o máximo possível, para o máximo possível de pessoas, a verdade. E pela verdade, muitos deles morreram, como John Knox, acho que é Knox, né, que morreu, sucessor aí logo depois de Wycliffe, que morreu, né, na fogueira, por amor à palavra de Deus. Irmãos, por favor, vocês que amam teologia, esse canal aqui da Live dos Bereanos, também na Escola de Teólogos, sejam pessoas espirituais, de oração, de comunhão com o Espírito Santo, pessoas que estão estudando, mas para ser pessoas melhores, não pessoas ignorantes, pessoas melhores, tá bom? Hoje o que nós estamos fazendo aqui é uma defesa. Teologia deixa você espiritual, mais sensível e humilde. Não é o contrário. Porque vai depender do que tem no seu coração. Verdade. Glória a Deus. Fechou. Fechou com chave de ouro, como mais pentecostais falam, né? Professor Fábio, quiser falar alguma coisa, meu querido, se tiver encerrado já o assunto aí, abençoado, dá suas considerações finais, por favor, meu irmão. Tema muito importante em relação à teologia bíblica e à teologia sistemática. Eu vou deixar 4 livros para que a igreja possa compreender esses determinados temas. Entende o que lês, não me lembro o nome, Gordon Free, nome do autor. Teologia Bíblica e Teologia Sistemática, do D. Carson, é um livro de aproximadamente 100 páginas. Teologia Bíblica, editora Cultura Cristã, 9 marcas ao título do livro, e o título também é envolvido a teologia bíblica, e também a teologia bíblica do Antigo e Novo Testamento da cultura cristã. Esse livro é muito bom, vocês vão entender melhor essa temática. E lembrando de novo, a teologia não esfria, a teologia esfria o que é superficial, o que é engodo, e ela desmascara as seitas e as heresias. Então vale a pena estudar, vale a pena investir nesse material precioso. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos encerrar então. Eu tinha até colocado aqui na pergunta, né, para os irmãos aí expor os comentários, os livros, né, as obras relacionadas à temática. Que bom que o professor Fábio lembrou, mesmo eu tinha esquecido. Também as horas já avançou. Deus abençoe a todos os irmãos, a todas as irmãs que têm nos acompanhado aí, né, que participaram, que estão participando também, comentando, compartilhando. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, tá bom? Nosso irmão aí já colocou, professor Marcos, teologia de Weingruden, né? Teologia pentecostal. Nosso professor Fábio também falou algumas aí. Essa, entende o que lês eu tenho aqui. Ainda não li, mas estou ansioso para me ler. E Deus abençoe a todos, meu querido. Obrigado, professor Fábio, professor Marcos. Em breve, a gente retorna aqui, se Deus quiser. Fica na paz. Paz do Senhor. Amém. Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Amém.